Algo muito estranho está acontecendo em Júpiter. E se eu te dissesse que quase tudo o que você aprendeu sobre esse planeta na escola está errado? Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, o gigante gasoso. Mas ele não é exatamente um gigante de gás. Na verdade, Júpiter não é sólido, não é gasoso. Júpiter é um planeta líquido. E mais do que isso, um planeta feito de metal líquido. Pode parecer ficção científica, mas é ciência real. E hoje você vai mergulhar comigo em um dos maiores mistérios do nosso sistema solar. Logo abaixo daquelas nuvens icônicas, que parecem pinceladas caóticas de um artista cósmico, existe um mundo completamente diferente de tudo o que conhecemos. Um mundo extremo, violento e profundamente estranho. A primeira vez que a humanidade chegou perto o suficiente para encarar Júpiter de verdade foi em 1974, quando a sonda Pioneer 11 capturou a primeira imagem em close do planeta. Era apenas um vislumbre, mas já deixava claro, havia algo ali que não entendíamos. Alguns anos depois, em 1979, a Voyager 1 registrou as primeiras imagens em movimento de Júpiter. Um time-lapse que mostrava o planeta crescendo no campo de visão, revelando tempestades colossais e padrões hipnotizantes. Era como se a história de Júpiter estivesse começando a se revelar, mas, na verdade, aquelas imagens só levantaram ainda mais perguntas. Do que Júpiter é feito? Como um planeta pode ficar tão absurdamente grande? O tamanho de Júpiter é difícil até de imaginar. Ele não é apenas grande, ele é mais pesado do que todos os outros planetas do Sistema Solar juntos. É tão gigantesco que caberiam mais de 1000 planetas Terra dentro dele. Para ter uma noção mais simples, imagine que a Terra fosse do tamanho de uma uva. Nesse cenário, Júpiter seria do tamanho de uma bola de basquete. A teoria mais aceita sobre a formação do Sistema Solar começa com um enorme disco de poeira, rocha, metal e gás girando ao redor do Sol recém-nascido. Com o passar de milhões de anos, esse material foi se chocando, se agrupando, formando corpos cada vez maiores. E quanto maiores eles ficavam, mais sua gravidade aumentava, puxando ainda mais matéria. Segundo essa teoria, Júpiter teria surgido quando um desses corpos cresceu tanto que passou a capturar quantidades gigantescas de gás ao seu redor. Esse processo continuou por bilhões de anos, até que o planeta se tornasse o monstro que vemos hoje. Se isso fosse verdade, Júpiter deveria ter um núcleo sólido, enorme e extremamente denso, feito de rocha e metal. Essa sempre foi a ideia ensinada nas escolas. Mas existe uma teoria alternativa. Uma teoria que parece absurda, mas intrigante. E se Júpiter não tivesse começado como um pequeno núcleo sólido? E se ele tivesse nascido como uma nuvem gigantesca de gás, separada do sistema solar primitivo? Com o tempo, essa nuvem poderia ter colapsado sob sua própria gravidade, formando uma enorme esfera gasosa, exatamente como uma estrela nasce, só que sem massa suficiente para iniciar reações nucleares. Nesse cenário, Júpiter não teria um núcleo sólido. Seria apenas um imenso bolo de camadas gasosas. Durante décadas, os cientistas acreditaram na primeira teoria. Ela parecia lógica, mas havia um problema. Ela estava errada. O verdadeiro avanço no entendimento de Júpiter aconteceu em 1995, em uma coincidência tão absurda que parece roteiro de filme. Naquele ano, um cometa colidiu com Júpiter, um evento que pode acontecer apenas uma vez a cada 6.000 anos. O cometa Shoemaker-Levy 9, um enorme bloco de gelo e rocha, viajava pelo sistema solar a mais de 200.000 km por hora. Antes mesmo do impacto, a gravidade colossal de Júpiter despedaçou o cometa em dezenas de fragmentos. O maior deles tinha cerca de 2 quilômetros de diâmetro. Naquele momento, a NASA tinha o telescópio Hubble em operação. Mas havia um problema.
Os impactos aconteceriam no lado oposto do planeta, fora da visão da Terra. Parecia que perderíamos tudo, exceto por um detalhe incrível. Ao mesmo tempo em que esse evento raríssimo acontecia, uma sonda chamada Galileu estava chegando a Júpiter. A Galileu foi lançada em 1989 para estudar o planeta e suas luas. E em sua aproximação, ela tinha uma visão perfeita do impacto. O que ela testemunhou foi algo nunca visto antes. 21 colisões separadas ao longo de vários dias. A maior delas liberou energia equivalente a 300 milhões de bombas atômicas. Foi a maior explosão já registrada por uma câmera. Quando Júpiter girou, o Hubble pôde ver as cicatrizes deixadas pelos impactos. Buracos negros gigantes nas nuvens. Plumas de detritos que se elevaram milhares de quilômetros acima da atmosfera e permaneceram visíveis por meses. E foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. As camadas internas de Júpiter foram lançadas ao espaço e a sonda Galileu atravessou esse material. Pela primeira vez na história, tivemos um vislumbre do que existe abaixo das nuvens de Júpiter. E o que ela encontrou deixou os cientistas confusos. Água. Muita água. Isso não fazia sentido. Era estranho demais para ser ignorado. Então, os cientistas decidiram enviar uma nova missão. Uma missão criada especificamente para revelar a verdadeira natureza de Júpiter. Essa missão se chamava Juno. Lançada em 2011, a Juno chegou ao planeta em 2016. E foi só a partir daí que começamos de fato a entender Júpiter. Aqui está a verdade que seu professor de ciências provavelmente não sabia. Júpiter não é feito de gás. Ele é coberto por uma camada relativamente fina de nuvens gasosas. Mas isso é apenas a superfície de algo muito mais estranho. No topo das nuvens, as temperaturas são inferiores a menos 1 grau Celsius. Cristais de gelo de água se misturam com amônia, que funciona como um anticongelante natural. Isso permite que água líquida exista ali. À medida que essas partículas colidem, as nuvens se eletrificam. O resultado são tempestades de raios gigantescas que se espalham por todo o planeta. Essa mistura congelada acaba formando granizos lamacentos que caem para camadas mais profundas da atmosfera. Lá embaixo, eles derretem, evaporam e sobem novamente, reiniciando o ciclo. É isso que alimenta as tempestades colossais de Júpiter, inclusive a mais famosa de todas, a Grande Mancha Vermelha. Ela tem milhares de quilômetros de diâmetro e se estende por centenas de quilômetros para dentro do planeta. É mais alta do que qualquer outra nuvem em Júpiter e absorve grandes quantidades de luz ultravioleta, criando sua coloração vermelha intensa. Imagine uma nuvem 10 vezes mais alta que o Monte Everest e 10 vezes mais profunda que o oceano terrestre. Mesmo assim, isso ainda não captura sua verdadeira escala. E o mais impressionante, toda essa camada visível tem, em média, apenas 50 quilômetros de profundidade. Abaixo disso, tudo muda. Quanto mais fundo descemos, maior é a pressão. E pressão gera calor. A gravidade colossal de Júpiter comprime tudo com tanta força que as condições se tornam extremas. O gás começa a se comportar como um líquido, mas não é água, é hidrogênio. A cerca de 1000 quilômetros abaixo das nuvens, o hidrogênio se torna completamente líquido. Ali existe algo que pode ser chamado de superfície de Júpiter. Um oceano de hidrogênio líquido, o maior oceano do Sistema Solar. Esse oceano tem cerca de 20.000 quilômetros de profundidade, 2.000 vezes mais profundo que os oceanos da Terra. E no fundo dele, algo ainda mais estranho acontece. Sob pressões milhões de vezes maiores que as da Terra e temperaturas de 10.000 graus Celsius, o hidrogênio muda novamente de estado. Ele se torna hidrogênio metálico, não sólido, mas um líquido metálico capaz de conduzir eletricidade.
Os elétrons se libertam dos átomos e fluem livremente, criando correntes elétricas gigantescas. É isso que gera o campo magnético absurdamente poderoso de Júpiter. Esse hidrogênio metálico compõe a maior parte do interior do planeta. E no centro de tudo, existe um núcleo. Mas ele não é como imaginávamos. O núcleo de Júpiter não é uma bola sólida bem definida. Ele é difuso, uma mistura de rocha, metal e líquido, sem fronteiras claras. Uma verdadeira sopa planetária. Ele ocupa cerca de metade do raio do planeta. Os cientistas ainda não sabem se isso é algo exclusivo de Júpiter ou comum a todos os gigantes gasosos. Talvez Saturno seja parecido. Talvez não. Uma hipótese é que Júpiter tenha sofrido uma colisão gigantesca nos primórdios do Sistema Solar. Talvez com um planeta rochoso 10 vezes maior que a Terra. Isso poderia ter espalhado e diluído o núcleo. Simulações de computador tentaram reproduzir esse cenário, mas até agora nenhuma conseguiu explicar completamente o que vemos hoje. E é isso que torna Júpiter tão fascinante. Ele é estranho, misterioso, gigantesco, um enigma flutuando no céu, esperando para ser desvendado. E nós estamos apenas começando a entender. Se esse mistério também mexeu com você, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e escreva nos comentários suas teorias mais malucas sobre o que mais pode estar escondido dentro desse gigante cósmico. Afinal, o universo ainda guarda muitos segredos.